Olá, está no ar o programa Mais Esportes e a convidada de hoje é a ala do Vera Cruz Basquete. Ela já foi campeã nacional, já foi campeã paulista, construiu a sua história na equipe de Presidente Venceslau e recentemente foi convocada para a seleção brasileira. Jane Flauzino Moraes, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista. E que história é essa? Aos 34 anos, surgiu a primeira oportunidade de defender a seleção brasileira? Exatamente. Para mim foi uma surpresa muito grande, uma alegria também, né? E foi num momento assim que eu realmente não esperava essa convocação. Até pela equipe que já estava sendo convocada, já tinha tido 3 seleções, né? Então não esperava que eu ia ser convocada para a seleção, essa última que teve para o pré-olímpico. E a gente vai falar muito sobre a seleção brasileira, sobre esse pré-olímpico, sobre os Jogos de Tóquio, né? Mas a gente tem muitos assuntos, vamos fazer o seguinte, vamos nos sentar então para a gente poder ficar mais à vontade, já que nós temos muitos assuntos, Liga Nacional, Campeonato Paulista, a sua história em Presidente Venceslau. Mas antes eu quero começar pelo seu início. Você nasceu em Goiôerê, no Paraná, uma cidade muito pequena. Eu fui pesquisar Goiôerê, porque eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. E eu vi uma matéria falando do IBGE que reduziu a população de Goiôerê, tinha 29 mil, caiu para 28 mil, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu também fiquei sabendo disso recentemente, eu não sabia, fui pesquisar por acaso e eu vi que diminuiu a população. Para mim era até mais, eu não lembrava que tinha 29 mil, mas é isso mesmo, ela reduziu, faz muito tempo que eu não vou para lá. Isso que eu ia falar, você nasceu em Goiôerê, a sua infância foi lá no Paraná? Isso, foi lá no Paraná, lá em Goiôerê. E aí, como é que era? A sua família era de lá, você estudou lá, até quantos anos? Então, eu nasci, né, em Goiôerê, fiquei lá até meus 13 anos, estudei, então, ensino fundamental em Goiôerê, e aos 13 anos eu me mudei com a minha família, irmãos, meu pai, minha mãe, para Campo Mourão. Ele foi transferido para lá e eu fui para lá com 13 anos. E como é que foi essa mudança para você na sua infância? Você já jogava basquete, já praticava algum esporte na cidade ou não? Então, o meu primeiro contato com a bola de basquete foi em Goiôerê. Foi por volta dos 12 para 13 anos. Eu já fazia outros esportes, eu praticava atletismo e handebol. E aí depois... Handebol? Handebol. Que esporte é esse? Handebol é aquele que faz gol com a mão. Tá. Esse é o handebol. Mas foi muito pouco tempo também, não fiquei muito tempo. E depois logo eu fui para o basquete. Então foi um contato muito rápido, porque eu fiquei lá até os 13 anos, né? E logo já mudei para Campo Mourão. E foi em Campo Mourão que tudo começou. Eu comecei a jogar os campeonatos, a federação, categoria de base toda em Campo Mourão, por Campo Mourão. E você sempre foi mais alta da turma? Porque geralmente quem faz as atividades esportivas, começa pro vôlei, começa pro basquete, a altura tem muito a ver. Com você também ou era paixão? Eu falo, independente da minha altura, eu queria jogar basquete. Não, realmente foi por causa da altura, mas eu sempre fui muito alta, perto das minhas amigas, né? Mas é porque eu sempre gostei mesmo, então eu fui praticar porque eu gostava de fazer atividade, sempre que tinha uma corrida, eu lembro que eu corri uma maratona lá em Goiôerê também, e teve um campeonato que foi bola queimada, que eu me lembro que teve na escolar, campeonato de escola mesmo. E aí a minha professora de educação física me chamou depois desse campeonato e falou assim que eu tinha muita força no braço, que eu arremessava muito bem a bola. E aí ela me convidou. Na época ela era a técnica de handebol, né, do time da cidade. E aí ela me convidou para praticar. E aí eu comecei, como eu já praticava atletismo, aí handebol, daí veio o basquete. E sempre estava no meio do esporte. Sempre respirando então as demais modalidades. Isso, exato. E o tempo foi passando, 16, 17 anos, chegou a época de faculdade. Você ainda não estava em nenhum clube. Me corrija se estiver errado. Lá no Paraná tem clube de tradição no basquete? Então, tem alguns clubes, sim, que tem tradição, mas não é o nível profissional, né? São os campeonatos mais amadores.
Então a visibilidade não é tão grande quanto os campeonatos que tem aqui em São Paulo, né? Então eu jogava lá, joguei na época da federação, que eu joguei categoria de base, tinha muitas equipes. Depois foi reduzindo e foi acabando, até hoje mesmo tem poucas equipes que estão disputando os campeonatos lá. Na Liga Nacional, por exemplo, não tem nenhuma equipe do Paraná? Não tem nenhuma equipe do Paraná. Recentemente fiquei sabendo que tem algumas equipes que têm interesse, né, já participaram até da reunião da Liga, mas ainda acho que não tem condições, né, financeiras de colocar o projeto na Liga Nacional. Então lá no Paraná não tem nenhum time que disputa o feminino, porque o masculino já disputou, né, Campo Mourão já disputou também, mas é tudo no masculino. Ô Jeane, a sua história, ela foge do comum porque geralmente as atletas, ainda mais do nível que você chegou de seleção brasileira, de conquistar a Liga Nacional, de conquistar o Campeonato Paulista, geralmente com 18, 19 anos, você já está numa equipe profissional, você já está jogando. Com você foi completamente diferente, porque chegou nessa época, 18, 19 anos, época de vestibular, e você não estava em equipe profissional. Não. Como é que foi isso na sua cabeça para você? Por incrível que pareça, com 18 anos eu parei de jogar, fiquei 1 ano sem jogar basquete, me dedicando totalmente para os estudos. Tá. Fui morar em Maringá para fazer cursinho, e nesse ano eu não joguei, que acho que foi em 2006, se eu não me engano, acho que eu não joguei por nenhuma, 2005, acho que 2005 eu não joguei. E aí, mas assim, sempre com aquela paixão, né? Por sempre esporte. Acreditando que um dia daria certo. Exato, eu sempre tive muita vontade de jogar em alto nível, uma Liga Nacional era o meu sonho. Mas assim, eu não sabia muito bem como funcionava, por lá no Paraná não ter, né, equipes que jogam o Nacional, então eu não sabia como que era. Mas aí eu fiz cursinho, passei no vestibular, sou formada em Educação Física, me formei pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Tá. E enquanto eu estava fazendo a faculdade, eu jogava no time lá também. Tinha um time, também disputava o campeonato adulto, federação também, paranaense, e eu joguei os meus 4 anos da faculdade por Ponta Grossa. Aí me formei, terminei a faculdade, na época meus irmãos moravam em Maringá e eu tinha muita vontade de ficar próximo também, né, da minha família. Então terminei a faculdade, voltei para Maringá para ficar perto deles e lá eu comecei a jogar também no time de lá, de Maringá. Também disputei campeonatos paulistas, fui para brasileiros brasileiros adultos, mas tudo representando o Paraná, né? E sempre jogando. E lá em Maringá que surgiu a oportunidade. Na época eu estava trabalhando, também eu trabalhava numa academia e jogava e estava fazendo pós na época. Então a minha vida estava uma loucura, mas sempre com vontade de buscar assim, o basquete profissional, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para Presidente Venceslau. Então, como é que surgiu essa oportunidade de Presidente Venceslau? Na época você estava com 26 anos? 26 anos, isso. Então, aos 26 anos, o grande convite da sua vida apareceu. Era a oportunidade que você estava buscando até então. Isso. Como é que surgiu esse convite? Então, surgiu porque o técnico de Presidente Venceslau, ele fazia uns amistosos contra o meu time de Maringá na época, né? Então, ele me conhecia. Conhecer o time lá e foi bem nessa época que eu estava pensando mesmo em procurar algum time aqui em São Paulo, que foi o ano assim divisor de águas que eu falo, né? Que eu falei, não, esse ano não passa. Esse ano não então passa, você nunca tinha feito peneira, nunca tinha ido para São Paulo? Para São Paulo não, nunca tinha feito peneira, nunca tinha buscado, não Por quê? tinha. Por não saber mesmo, não tinha contato, eu não sabia como chega pra gente, né, pra mim, eu posso dizer por mim mesmo, né. Lá no Paraná, a gente não tem esse conhecimento, né, então pra gente parece que é tudo muito fora da nossa realidade, né. O basquete daqui de São Paulo, eu sempre ouvia falar, né, que o nível aqui era difícil, então eu não sabia se eu tinha chance, né, por ter jogado muito tempo no Paraná. Faltou acreditar um pouquinho mais em você. Exatamente. Alguém para ter essa informação que eu precisava, né, saber como funcionava e acreditar, falar, não, vai por aqui, por esse caminho que talvez você consiga.
E aí surgiu a oportunidade, conversando com uma amiga minha, e na época Ourinhos também, e eu jogava, o nosso time de Maringá, a gente jogava por Dracena, também uns campeonatos que tinha lá, né, regionais, esses campeonatos mais... E aí a técnica, que é a Liz David, de Ourinhos também, já tinha conversado comigo, e eu estava até pensando em ligar para ela. Ou Venceslau também, eram as duas equipes que eu estava pensando, assim. E aí o técnico me ligou, falou assim, do nada, parecia que estava escutando o que eu estava pensando, né? Na época ele tinha uma lateral dele que tinha ido embora, ele me ligou e falou, olha, tô te ligando porque tem uma atleta minha, uma lateral, né, fazer a sua posição, ela foi embora e eu tô precisando de alguém para repor a posição que você ficou falou, vaga. é pra já tô aí. Eu não pensei 2 vezes. Aí ele falou, você tem interesse em vir? Eu falei, mas é agora, só se for agora. Ele falou, não, então se você quiser vir, conhecer o nosso projeto. Eu falei, quando que eu tô aí, quando que eu preciso estar, que eu vou rapidão, né? E aí eu fui, e foi assim que surgiu a oportunidade. Aí fui para lá, já acabei ficando, fui no final de 2012, na verdade, né? Só que na época já estava acontecendo o Campeonato Paulista, então não dava tempo de me inscrever mais, já estava no segundo turno. E aí eu já assinei o contrato para começar em 2013. Seu primeiro contrato? Meu primeiro contrato, isso, exatamente. E o que você sentiu no momento, aos 26 anos, assinando o primeiro contrato como profissional? Nossa, foi gratificante, né? Eu pensar, né? Aquele sonho, você imagina tanto, está acontecendo, eu fiquei muito feliz. E na hora você fica... Eu estava muito motivada, né? Muito animada, para mim era tudo muito novo. Então eu abracei a oportunidade assim, da melhor maneira possível. E aí estou aí até hoje. E você criou uma identificação forte com a equipe de Presidente Venceslau, porque você ficou durante 4 anos, até 2017, você defendeu as cores de Presidente Venceslau. Como é que é para atleta? Você estava numa outra cidade, mudou completamente, virou profissional. Se você está jogando numa equipe, mas não se adapta à cidade, como é que é para você, atleta? Então, eu me adaptei muito fácil, porque eu já tinha certeza do que eu queria, né? E eu não tenho muito problema com mudança, assim. Eu me adapto muito fácil aonde eu vou, assim. Eu consigo me adaptar ao ambiente, procuro da melhor maneira possível fazer do jeito que estão fazendo lá, né? Então eu não tive esse problema quando eu fui para Venceslau. Venceslau também é uma cidade muito pequena, como eu nasci no interior do Paraná. Você falou, já estou acostumado com cidade pequena. Exatamente, já estava acostumada, então para mim não foi nada assim, tipo uma mudança, nossa, ai meu Deus, e agora? Para um grande centro, Exato, né? Exato. Então para mim foi bem tranquilo essa mudança. E aí sempre me dediquei, né? Porque eu falei, não, era isso que eu queria, a oportunidade surgiu, agora eu quero fazer acontecer. Então foi isso que eu fiz. E teve boa campanha de Presidente Venceslau, da Liga. Da Liga, a gente teve uma boa campanha no Campeonato Paulista também, eu fui vice-campeã na época que eu jogava lá, em 2014. Infelizmente lá também foi onde aconteceu minhas 2 lesões graves que eu tive. Eu rompi o ligamento, né? Do joelho, do direito, do esquerdo, depois do direito. Então foi um ano, acabei ficando 1 ano e meio praticamente, mais tratando de lesão, assim. Mas foi uma época muito boa na minha vida. Giane, é hora de um quadro aqui no nosso programa, que é a pergunta polêmica. O técnico Flávio Prado, ele disse que sem apoio de prefeitura não tem como disputar o estadual e logo depois disso acabou o projeto de Presidente Venceslau. Você como atleta, como é que você vê isso aí, essa instabilidade de repente acabar projeto, não tem mais basquete na cidade?
Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, na volta tem essa resposta da Giane, como é que ela lida com a instabilidade. Estava jogando por Presidente Venceslau, de repente acabou o investimento, não tem mais equipe, não tem mais basquete na cidade. Essa resposta e muito mais, vamos falar de seleção brasileira, de pré-olímpico, vamos falar do Veracruz Basquete, vamos falar da Liga Nacional, Campeonato Paulista, multicampeã. Muitos assuntos, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Esportes. Hoje estou entrevistando a Jane Flauzino Moraes, ela que é atleta do Veracruz Basquete, já foi campeã da Liga Nacional, já foi campeã do Campeonato Paulista, disputou recentemente o pré-olímpico com a seleção brasileira, mas não pense que eu esqueci não, viu? A resenha estava boa no intervalo, papo vem, papo vai, mas terminei o primeiro bloco com uma pergunta. O Flávio Prado falou, se não tiver investimento de prefeitura, de outros órgãos, acaba o projeto. E acabou mesmo de Presidente Venceslau. Você como um atleta, como é que você vê essa instabilidade? Hoje está num projeto, de repente no segundo semestre, você não sabe se o time vai continuar existindo. Eu não entendo muito essa parte de gestão, né, de time, da onde o patrocínio vem para pagar alguma coisa, prefeitura entra, eu não entendo muito bem. Mas eu sei que realmente é difícil, né, para manter a modalidade no país, é um trabalho difícil pelo que eu vejo aqui, né, e via também lá em Presidente Venceslau, precisa ter um apoio muito grande e a visibilidade, né, como não é muita da nossa modalidade, o feminino em si, né, eu digo, fica mais difícil mesmo. E para a gente é ruim, porque justamente por essa instabilidade, né? Então a gente não sabe se o ano que vem vai ter o projeto e sempre tem que estar correndo atrás. É preocupante, né, para a gente, porque a gente depende disso. Então, se por exemplo a gente está num time como o Venceslau, né, usando o exemplo deles, e acaba, para a gente é o desemprego de muitas pessoas. Muitas pessoas. Tem o time, né, as meninas, são 12 jogadoras, mais técnico, preparador físico, a comissão técnica em si, né? Então são muitas pessoas que ficam sem emprego e aí tem essa questão, tem que ir atrás de outro time, às vezes o time já fechou o elenco, não consegue um time para jogar, tem jogadoras que acabam ficando sem time, ficam paradas durante esse tempo e é bastante complicado para a gente. Jane, mas não falta mais representatividade de vocês atletas para tentar mudar essa situação? Vocês se unirem, montarem grupo, vocês conversam? Então, agora a gente tem conversado mais, né, realmente para isso, para a gente unir as jogadoras e tentar achar uma forma da gente conseguir ter voz também, né, para colocar o que a gente pensa. Então tem um colegiado de jogadoras que representam as jogadoras, né, justamente para isso, para a gente conseguir ter um pouco mais de voz assim, para poder tentar colocar algumas coisas que a gente também acha que é importante, né, para a gente, para poder sempre melhorar, que a gente sempre está pensando no melhor. Você lembra o nome de alguma dessas atletas que estão eu sei que tem a Érica, né, que joga aqui com a gente, ela veio para cá, estava em Santo André. Tem a Karen, que é de Presidente Venceslau, ela jogou comigo em Presidente Venceslau, hoje ela está em Araraquara. E as outras duas, eu acho que era a Mariana Camargo, está em Blumenau, a outra eu não me lembro. O nome, não sei se... Mas existe então um grupo que está se organizando para tentar lutar tem esse uma grupo, estabilidade maior das atletas. Exato. Como é que é a cultura do basquete? Existe pressão por resultados? Eu sei que é bem diferente do futebol, que é uma loucura, né? Não ganha 3, 4 jogos, já é treinador para fora, a torcida pressionando. Existe essa pressão também no basquete? Sempre existe, né? Porque eu acho que todos os patrocinadores, quando investem num time, você quer saber de resultados, né? E a gente vive disso, vive do resultado para poder vender a imagem melhor, para poder conseguir alguma coisa melhor. Então sempre vai ter uma pressão ali, mas faz parte, acho que de todos os esportes isso.
Ô Jane, como é que surgiu o convite do Veracruz Basquete e como é que você recebeu essa notícia? Então, quando eu saí de Venceslau também, estava sem equipe e eu acabei ligando também pro Vendramini para ver se ele tinha fechado com a equipe, que na época eu fiquei sabendo que ele estava montando a equipe aqui em Campinas. Os outros times, pelo que a gente sabia, assim, né, também não tinha muito contato dos outros técnicos, mas eu já sabia que estava mais ou menos fechando já, e eu liguei para cá para ver como é que tava, né? Mandou aquele famoso oi sumido. Oi, Vidrami, como é que você tá? Saudade. Saudade. Faz tempo que a gente não se fala. Pois é. E o Vendra sempre teve, né, uma equipe que a gente, acho que todas as jogadoras tinham vontade, assim, né, de conhecer, passar pelo projeto. Então eu sempre admirava, assim, o trabalho lá de Americana, né, na época que ele estava. E aí eu liguei, falei, vamos ver, né, vai que... E aí eu liguei para ele, conversei, ele falou, também estava fechando na época com algumas outras jogadoras e falou, vou conversar aqui, ver como é que tá, tudo, e eu volto a ligar para você. Mas, nossa, essa espera eu fiquei uma semana. Tá. Foi assim, fiquei muito ansiosa, mas aí quando ele falou que ia conversar para ver se dava, eu já me acendeu as esperanças, né, que eu poderia vir para cá. Então eu fiquei muito animada, torcendo. E aí quando ele ligou, ele falou assim, olha, conversei aqui, eu acho que eu tenho uma proposta para fazer para você vir para cá. Nossa, meu coração foi na boca, já tô pegando meu carro, tô indo para Campinas agora. Tô indo para aí a hora que você quiser. E nossa, eu fiquei muito feliz mesmo. Era um time que eu queria, né, tá aqui. Eu já sabia de algumas jogadoras que iam estar aqui e jogar com essas jogadoras que têm experiência, bagagem, que tinha a Babi, a Carla, a Meli. Para mim foi assim, nossa, muito bom, um sonho realizado mesmo. E a Ponte tem uma história muito grande, né? Ela foi bicampeã do mundo com basquete, com uma super equipe, né? Com Paula, com Karina, com Hortência. Como é que é para você representar uma cidade que já vivenciou muito basquete, já foi bicampeã do mundo? É uma responsabilidade a mais? A gente tem, né? Justamente por isso, por ter passado essas grandes jogadoras, né? Que fizeram nome no basquete feminino, e a gente está resgatando isso aqui na Ponte, onde também tudo começou, né? Onde elas jogaram. Para a gente fica um pouquinho, né, essa responsabilidade de querer também fazer como elas fizeram, representar Campinas da melhor maneira possível, levar o nome do basquete feminino, do basquete de Campinas para o maior número de pessoas possível. E a gente tenta fazer isso sempre da melhor forma. Você tem algum ídolo no esporte? No esporte, eu não tenho um ídolo específico, né? Eu tenho vários jogadores que eu admiro muito postura, disciplina de características, sabe, de jogar de outro, mas são vários, igual por exemplo no basquete, Michael Jordan, claro, Kobe, que era, nossa, era um ídolo assim, você vai continuar sendo, né? Mas no esporte, no futebol tem o Cristiano Ronaldo, que eu admiro muito, a disciplina que ele tem. Né? Eu li uma vez sobre ele, vi como ele encara essa vida, a parte profissional dele, né? Até hoje a gente teve uma palestra com o Dr. Marcos Bianchini ali no Instituto Moody, onde a gente treina, e aí ele falou que o Cristiano Ronaldo tem um personal sleeper, nem sei falar, para cuidar do sono dele. Imagina, olha como ele está preocupado em estar sempre, porque o sono faz toda a diferença, né, de recuperação. Então eu admiro muito essas características de cada jogador. Ô Jane, a gente estava citando essas atletas, né, que já passaram por Campinas, Paula, Karina, Hortência, recentemente a gente teve a Janete. O que aconteceu que hoje a gente não tem mais esses ídolos atualmente? Olha, eu acredito que o basquete, por conta do basquete ter ficado um tempo
meio no esquecimento, né? Assim, não sei, talvez gestão e desinteresse de jogadoras, né? Acabou fazendo com que o basquete fosse caindo. Talvez por isso que não surge assim um grande nome, né? Talvez como foi as jogadoras que jogaram antigamente, como Paulo, Hortência, mas eu acredito que tem muitas hoje em dia também que têm o seu nome aí consagrado, que são exemplos, são espelho para muitas jogadoras, até para mim mesmo, eu digo. E basta ter esse conhecimento maior, né? Que avaliação que você faz do nível que é apresentado no basquete aqui no Brasil? Eu acho que agora a gente tem melhorado mais, né? O nível técnico das jogadoras, técnico, tático, eu acho que está aumentando. Está todo mundo, acho que com esse trabalho que foi feito agora, né, dessas últimas seleções com o Neto e toda a comissão, e essa visão que os técnicos estão tendo também, né, de se especializar mais, procurar trabalho, como é trabalhado, né, igual agora teve esse grupo de estudo que estava tendo um grupo de estudo para os técnicos, auxiliares, fisioterapeutas lá na seleção, abriu bastante a porta, assim. Então acho que esse interesse dos técnicos também e das jogadoras tem feito com que o nível esteja aumentando. Pelo que você acompanha, né? Como é que você analisa a categoria de base? Está muito aquém ainda do que deveria ser? Eu acho que falta, na categoria de base, falta bastante trabalho em algumas equipes, mas eu acho que é por conta de incentivo também, né? Não é nem tanta questão de... Não é falta de atletas? Atletas também, é que eu não tenho visto muito, assim, sempre categorias de base, na minha época, né, falando, tinha muito mais meninas mesmo do que hoje. Do que hoje. Então você via categoria de base, escolinhas, assim, tinha muitas meninas. Isso é algo preocupante, então a gente está tendo menos interesse. Exato, acho que é o interesse, né, de atletas, enfim, que não aparecem, e aí fica difícil trabalhar também, né, sem material humano. Mas eu acho que agora, com essa visibilidade do basquete, é por isso que a gente precisa melhorar a nossa imagem, né, para poder justamente despertar esse interesse novamente nessas meninas que vão vir ainda, né, nessas gerações que estão para acontecer, para começar, para a gente poder resgatar aquilo que o basquete feminino foi aqui no Brasil. E tudo está interligado, né? Porque se você tem menos meninas na categoria de base, você tem menos qualidade, você tem menos equipes. Exatamente. Por exemplo, nós temos apenas 7 equipes na Liga Nacional. Que avaliação que você faz da Liga Nacional que vai começar agora? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta tem essa resposta da Jane, estamos aí em Liga Nacional, começa agora no mês de março, né? Que está para começar mês de março, então agora já está com a Liga Nacional, depois tem Campeonato Paulista mais para o fim do ano, a gente vai falar de Seleção Brasileira, vai falar de Pré-Olímpico, vai falar mais sobre o Neto, deixou o Flamengo comandando agora a Seleção Brasileira, tem muitos assuntos, não saia daí que o último bloco está imperdível. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Mais Esportes. Nós estamos aqui no ginásio Paineiras Ponte Preta, palco das partidas do Veracruz Basquete, e terminei o segundo bloco com uma pergunta. Liga Nacional, apenas 7 equipes, Brasil, país gigantesco territorialmente, de população, e só 7 equipes na primeira divisão, muito pouco. Pois é, para você ver como é difícil, né, manter o basquete feminina aqui no Brasil. Acho que de 9 equipes que a gente tinha, talvez ano passado, se não me engano, agora a gente tem apenas 7, né? E grandes equipes que ficaram de fora, como o Recife, né? O Uninassal, fortíssimo. Não conseguiu por conta, eu não sei porquê, né? Talvez, acredito que seja por conta de patrocínio, né? Incentivo. E
Então, para a gente, essa redução é muito ruim. E por isso que a gente precisa melhorar essa visibilidade, né, do basquete, fazer com que a gente consiga crescer de alguma forma para surgir esse interesse também de patrocinadores, né, para incentivar a nossa modalidade. Ô Jane, hoje você está numa das principais equipes do país, junto acho que com o Sampaio Basquete, são as duas melhores equipes. Hoje você consegue se sustentar através do basquete ou precisa ter um complemento? Como é que está hoje o nível do basquete, falando financeiramente? Financeiramente falando, eu consigo me sustentar, sim. Eu não posso reclamar da situação aqui do clube. Eles procuram sempre, né, estar em dia, sempre estão em dia com a gente, com pagamento, salário, essas coisas. E graças a Deus aqui no Veracruz eu tenho conseguido ficar tranquila, financeiramente falando. Ô Jane, agora eu sei que você é muito boa na cozinha, é verdade isso? Conta essa história pra mim. Então, é verdade. Na verdade, eu sou de tudo um pouco, né? Procuro ser cozinheira, cabeleireira, esteticista, mecânica, até mecânica. Lá em casa eu faço os trabalhos, troco lâmpada, troco até chuveiro, viu? Sei trocar chuveiro. Pode fazer trabalho de mulher de aluguel, posso então, que vai ganhar um bom gente, dinheiro. Eu posso fazer. Que eu já comprei até ali um joguinho de chave de fenda. E na cozinha também, acabei descobrindo assim por paixão, que eu gostava de cozinhar e recentemente eu descobri a paixão que eu tinha por trabalhar com chocolates. Tá. E dizem que é dificílimo o chocolate, hein? E é muito difícil, realmente. Eu não tinha ideia de como trabalhar com chocolate, é difícil mesmo. Dá um trabalho, faz sujeira, tem que ter precisão. Então, acho que foi por isso que me despertou esse interesse, né? Porque trabalhar ali com o chocolate se assemelha muito a uma vida de atleta, né? Que tem que ter disciplina, tem que ter precisão, tem que ter atenção. Então, eu comecei a trabalhar o ano passado, né? Fiz alguns ovos de Páscoa para alguns amigos. E aí todo mundo gostou e ficou aquela empolgação, aí eu também me empolguei. Já veio o lado de empreendedorismo e falou, opa, isso, se o pessoal está gostando. Já é alguma coisa que dá para, né, conseguir até uma graninha extra. E aí comecei agora a fazer também uns bombons para vender. E o pessoal está gostando, por enquanto, estão aprovando. Você vê que a equipe já está tudo ouriçada, já está todo mundo querendo. Você trouxe hoje, né? Eu trouxe. Então acabando o programa, já a gente vai experimentar para ver se é bom mesmo. É bom que vocês aprovam, já fala aqui ao vivo para saber se é bom ou não. E você pode participar também de mais um programa na TV Câmara Campinas, que é o Saúde na Colher, de Michel Amorim. Então atenção aí, Michel, a gente vai arrumar uma receita natural aí, com o cacau, com o chocolate. Você participa também do Michel Amorim, do Saúde na Colher. Eu topo, tô dentro. Boa, fechou. Jane, seleção brasileira, 34 anos, surgiu o convite para a seleção brasileira às vésperas de um pré-olímpico, que era um torneio importantíssimo para tentar chegar aos Jogos Olímpicos. Nossa, para mim foi uma surpresa muito grande, igual eu costumo dizer, né? Assim, é que a gente vê no basquete em si, com essa idade é um momento que a maioria das atletas já estão cogitando a hipótese de parar de jogar, né? Então, para mim, foi assim uma surpresa muito grande. Não esperava a convocação e quando saiu, né, conversei com o Neto, ele falou, eu falei, caramba. E é uma coisa que todo atleta sonha, né? Todo atleta sonha em representar seu país, vestir a camisa do seu país, representar da melhor maneira possível. E é um sonho também de infância, assim, desde quando eu comecei, sonhava também em fazer parte, pensava como será que disputar, né, jogar com a seleção, ser selecionada para poder treinar com a equipe. E quando aconteceu assim, nossa, eu fiquei assim no céu. Fiquei um tempo assim sem acreditar.
Quando saiu a convocação mesmo, que saiu a relação das jogadoras, foi bem no dia da final do nosso Paulista. Então foi uma mistura, assim, eu precisava estar focada para o jogo. Concentração era Ituano, né? Que era na final. Exato. Um pouco no Ituano e um pouco... E um pouco na convocação, e o pessoal me mandando mensagem, dando os parabéns, e eu não podia dar tanta atenção, que eu não queria sair do foco, né? Que era um jogo muito importante pra gente. A gente tinha ganhado o primeiro aqui, e a gente precisava ganhar esse segundo, porque a gente sabia que se não ganhasse, ganhar o segundo, o terceiro, ganhar lá dentro ia ser muito difícil. Então a equipe inteira estava muito focada, e eu, diferentemente, não queria estar, né, não queria sair desse foco que as meninas estavam também. Então foi assim uma coisa bem legal. E aí, mas procurei me concentrar nesse jogo da final. E aí, depois que passou, aí sim eu curti a e deu certo, ideia, né? Foi campeã paulista e depois pode e aí extravasar. foquei, aí eu falei, não, agora passou, agora o meu foco é treinar, estar bem para os treinamentos, né? E como é que foi esse relacionamento com o José Neto? Ele tem uma história muito boa no basquete masculino, né? Multicampeão com a equipe do Flamengo, agora na seleção feminina. Como é que você está vendo? Nossa, ele foi assim, me recebeu super bem, me deixou super à vontade, né, no grupo. Eu vi que assim, nesse tempo, né, que ele ficou, os 7 meses, desde quando começou no Pan-Americano, o trabalho que ele fez assim, foi muito legal, porque ele conseguiu mudar essa perspectiva que as jogadoras tinham, né, o pensamento, a forma de trabalhar. Então, ali no final do ano, que era, a gente geralmente estava todo mundo em épocas de festas, né? A gente tinha um planejamento físico para fazer, então todas as meninas estavam fazendo, todas se dedicando para procurar estar da melhor maneira possível nesses treinamentos, né? E então isso que foi legal, ele mudar essa mentalidade que precisava ser mudado, né? Eu acho que foi importantíssimo. Você que estava no grupo e estava participando, ficou uma decepção muito grande com as derrotas, com a eliminação dos Jogos Olímpicos? Acho que fica uma frustração para todos, né? Porque toda jogadora, todo atleta quer representar o país, e até pelo momento que vinha vindo o basquete, né? Então, disputar, conseguir essa vaga para as Olimpíadas ia ser uma coisa assim, poxa, bem legal. Acredito que todas estavam querendo, não tenho dúvida disso. Sabíamos da dificuldade que ia ser, né? Porque a gente ia disputar, o Brasil ia jogar com grandes potências, né? França, Austrália, Porto Rico também, que veio se mostrando. Acho que no geral, todos os times de basquete hoje mudaram essa cabeça, né, essa percepção. Não tem só, antigamente era só os Estados Unidos que era o time imbatível, né? E hoje todo mundo já está, o nível tem aumentado, a qualidade técnica, então ia ser muito difícil mesmo. E fica aquela frustração, sim, por ficar fora dos Jogos Olímpicos, que desde 92, né, o basquete feminino ia. Mas, assim, é seguir trabalhando, seguir nesse caminho, que acho que é o caminho que Deus está dando certo, né? Continuar por aí. E agora é pensar em Paris, né? 2024, as jogadoras aí todas mantendo essa cabeça, essa disciplina, esse foco, para poder carimbar esse passaporte aí para as Olimpíadas de Paris. Fica alguma lição dessas derrotas? Tem como extrair alguma coisa do que aconteceu, né, nesse pré-olímpico? Até para você utilizar aqui no Veracruz Basquete, essa experiência? Acho que sempre tem, né, uma lição que a gente tira de tudo, derrotas, vitórias, mas a derrota acho que sempre faz você refletir mais, né? Então você saber que nós, jogadoras, a gente precisa se preparar melhor, talvez
mentalmente falando, né, psicologicamente, que faz toda a diferença, porque um campeonato, um pré-olímpico, a pressão, imagino isso, que a seja pressão muito grande. muito maior mesmo. Então, se preparar melhor, saber ali, tipo, poxa, o que eu estou fazendo aqui que eu posso melhorar. É a tomada de decisão, Isso. É aquele momento que você... Exato, exatamente. Criar alguma coisa a mais que você pode fazer, né? E trabalhar nisso, tipo, poxa, não fui tão bem ali, chute de 3 talvez, preciso melhorar, então vou treinar, né? Tipo, corte, fundamentos, acho que tecnicamente, né? E acho que é isso, pegar essa lição disso, né? Jeane, hora de mais um quadro aqui no nosso programa, que é o que ninguém sabe. E aí, chegou aquele momento para você contar alguma história que te aconteceu em treinamento, em jogo, concentração, que tem alguma coisa a ver com o mundo do basquete. Uma história. Uma curiosidade. Pode ser algo engraçado também. Pode ser algo engraçado, pode ser. Eu me lembro, ano passado, que antes da apresentação das equipes, ano passado na Liga Nacional, né? Tinha as meninas mais novas que jogavam na categoria de base, né? Elas jogavam lá em Valinhos e sempre tinha 2 que ficavam no banco também com a gente. E antes de cantar o hino nacional e apresentar as equipes, a gente aquece com a camiseta de aquecimento do time, não é a camiseta de jogo. Tá. E aí, a hora que o árbitro dá o sinal para todo mundo ir para o banco, a gente ia no vestiário, trocava a camiseta de jogo e vinha para cá, né? Uhum. E nesse dia foi um dia que eu não me lembro contra quem que a gente ia jogar, mas a gente estava muito animadas e todos, né, mas nesse a gente estava assim... Especialmente, E aí entrou eu, a Paty, a Carlinha na época que jogava aqui, né? A gente entrou no vestiário e aí estava tocando uma música aqui fora. Não lembro também, acho que era um funk. E a gente começou a dançar no vestiário, mas assim, brincando, né? Sim. E aí uma das novinhas, das meninas mais novas, entrou no vestiário, ficou assim, e eu... Ai, meu Deus, agora você descobriu o nosso segredo. E ela ficou assim, não, gente, calma, eu não vou contar pra ninguém. Eu falei, não conta pra ninguém. Como se fosse um negócio. Eu acho que ela achou que a gente entrava no vestiário pra dançar, não pra tirar trocar a energia. Também, né? A gente já tirou a energia, aquela... E aí ela ficou toda preocupada, achando que eu falei, não vai contar pra ninguém. Mas acho que de curiosidade, assim, engraçado, foi mais isso que eu me lembro agora. Como é que é essa relação da música? Porque a gente sempre vê os atletas com fone, às vezes no atletismo, momento de concentração. Vocês utilizam a música também até para tirar um pouco a ansiedade? Sim. Como é que é a ligação de vocês com a música? Eu, pelo menos, tenho algumas músicas que me fazem ativar, né? Então... Eu gosto também, antes de jogo, de colocar uma música. Cada dia, assim, tem uma música. Às vezes eu escuto alguma música relacionada, que a gente fala de basquete, mas é assim, que toca mais, né? Quando tem jogos, assim, que é o hip hop, black. Mas às vezes também eu escuto algumas músicas gospel que fala de superação, de acreditar. Então, cada jogo, assim, eu tenho um momento especial. Tem vezes que eu escuto música um pouco mais tranquila, para tirar aquela ansiedade, dar uma tranquilizada a mais, mas a música é muito boa. Jeane, infelizmente não temos mais tempo. Só para poder encerrar, você está com 34 anos, não quero te aposentar, mas é algo que você pensa ou é a longo prazo, para jogar até 40, 41 anos? Eu... não penso em aposentar, agora, no momento não, é a longo prazo, vamos ver até quando vai a performance, né, que depende muito do corpo. Eu sempre procuro me cuidar da melhor maneira possível, alimentação, ter uma vida mais regrada, assim, sono, cuidar assim dos treinamentos também, fazer as coisas corretamente, justamente para prolongar esse tempo aí que eu espero ter bastante no basquete. Não, tenho certeza, a gente vai te ver lá em Paris, viu? Não amém. Agora para Tóquio, mas em Paris
2024. Tenho certeza que vai conseguir. Muito obrigado, então, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando, falar um pouquinho da minha história. Foi muito legal, gostei muito do programa de vocês. E pra gente, né, para nós, jogadoras, é muito bom, sempre é bom poder falar um pouquinho do basquete, da modalidade em si, né? Eu como jogo basquete, do basquete feminino, para poder ter essa visibilidade maior. E nós aqui agradecemos, então, Jani. O programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11 horas da manhã. Até lá!